Eu queria fechar esse primeiro ciclo de aulas de história fazendo um panorama do quadro que a gente vive. Como o passado chegou até nós. Não só pelas famílias que geração após geração nos assombram, mas os mecanismos e as estruturas que foram sendo montadas para a gente chegar nesse resultado tão horroroso que é corrupção, crescimento baixo, drogas, liberdades sendo tolhidas, concentração de poder econômico e político. Esse é o desenho que foi sendo montado desde o final do Império. Tinha corrupção no Império? Tinha. Tinha problemas no Império? Muitos. O Brasil vive o resultado do golpe do Manuel Deodoro, junto com as estratégias de algumas famílias muito ricas, que tinham o objetivo de tomar o poder, o Estado, tomar todo o desenho político-econômico do Brasil e concentrar tudo isso neles. Primeiro, acabam com o Império e criam, né, a República Velha, República do Café com Leite, aonde oligarcas, principalmente ali intelectuais, do Largo de São Francisco, da USP, a maioria veio de lá, a grande maioria, com exceção de 2 ou 3, todos vieram de lá. Inspirados em ideias positivistas, tinham como objetivo justamente essa grande concentração econômica e política de poder. Para isso, precisava o quê? Desconstruir o Império. O Império precisava ser atacado. E ele gradualmente foi sumindo. Os valores, os desenhos mais liberais, as garantias individuais foram sendo apagadas da nossa história. Desconstruindo D. Pedro I como mulherengo, desconstruindo D. Pedro II como um fraco, desconstruindo o nosso exército na Guerra do Paraguai. Gradualmente você teve esses movimentos culpando o Império pela escravidão, quando na verdade eram os oligarcas republicanos que queriam ser indenizados, porque a maioria deles tinha muitos escravos. A República faz isso, ela apaga, cria uma névoa no Império. A gente perde o passado. O modelo se esgota com o café, o ciclo do café, vem 29, a grande crise. Isso permite o que? Um golpe de Estado, mais um, onde Getúlio Vargas, copiando todo o ideário nazi-fascista, aí sim, nazista e fascista, do Mussolini e do Hitler, ele tenta instalar as estruturas que concentram esse poder na sociedade. É aí que você cria o Ministério da Educação, o MEC, foi criado pelo Getúlio. Várias estatais são criadas pelo Getúlio. A concentração de poder, os sindicatos, a força dos sindicatos unificados, inspirado no Mussolini, Getúlio, e manipulando sempre a imagem e a informação, também inspirado no Hitler, no Goebbels. A Voz do Brasil nada mais era do que a estratégia do Goebbels de usar o rádio para vender a imagem do Getúlio Vargas como sendo uma pessoa boa. Aqui a gente desconstrói a história e tira o poder que estava estabilizado e passa para esses oligarcas. No final o resultado é esse, os militares que estavam no golpe acabam sendo descartados e afastados. É sempre esse o desenho. Os militares fazem o movimento, eles são afastados, escanteados, recebem um aumento, né? O Deodoro da Fonseca estava preocupado em ganhar mais e ser chamado de generalíssimo. Depois eles são afastados. O Getúlio não. O Getúlio vem para mandar, dominar, etc. Quando termina esse movimento, você tem uma fase de transição maior. Considero uma transição, Juscelino Kubitschek, o Jânio, mesmo os militares, para mim uma transição. Como foi o Deodoro da Fonseca, né? Foi uma transição. E vem a Nova República. E o que a Nova República vai fazer é justamente descer essa dominação, aqui não mais positivista, nacional-socialista, aqui passa a ser marxismo cultural. Já havia comunismo no passado, mas não na abordagem do marxismo cultural.
Essa guerra foi perdida pelos militares na década de 70 e 80. E o marxismo cultural, você vê nitidamente dominando os princípios e pontos que vão estar representados na nossa Constituição de 1988, a Constituição dita cidadã. Qual é o objetivo? Primeiro, o passado e criar a imagem da República. Cria-se até o mito do Tiradentes, com a imagem dele sendo o patrono da independência, não era, foi o Dom Pedro I. E associando a imagem dele a Jesus Cristo. Você vê vários quadros onde ele aparece com essa imagem. O Estado Novo, então, a história, as estruturas, os indivíduos. Como assim o indivíduo? Você vê no marxismo cultural, que é a nova república que a gente está agindo agora, o claro intuito de desestruturar as famílias, desestruturar sua autoimagem, isso é, o indivíduo, afetar valores tradicionais. Por quê? Muito simples. Isso já tem no passado vários exemplos, né? Se você não tem família, por quem você vai lutar? Se você acha que o seu país sempre foi uma porcaria, nunca antes na história do Brasil, não, já teve muita coisa antes na história do Brasil, só que eles apagaram. Se você não tem o seu passado, se você não tem uma família, por quem você vai lutar? Se você não sabe o que você é, quem você é, se você não tem os seus valores muito claros, como você vai lutar? Eles desconstroem. O seu filho não é mais seu filho. É o seu filho. E ele não é seu. Você não pode fazer o mesmo que o seu pai ou o seu avô fizeram para te educar. Quem educa é a família. A escola ensina. Vou começar aqui, vem do Estado Novo. Aqui é intensificado. Então você vê uma continuidade. Positivismo, nacional-socialismo, marxismo cultural. Cada um descendo um grau a mais para chegar até você, para chegar até a sua família. É isso que a gente está vendo e eu acho muito complicado se nós não nos unirmos para reverter esse quadro. É possível? É possível. Como? Os indivíduos unidos são capazes de reverter esse quadro. A sacada do marxismo cultural é que você não tem um evento de ruptura, você gradualmente vai tomando as liberdades, vai absorvendo esse indivíduo, pode demorar uma geração ou duas, até que ele entre debaixo da estrutura e do mecanismo. Como é feito isso? Primeiro, rompe-se os vínculos entre a sociedade. Todo mundo é inimigo de todo mundo. O homem é malvado, a mulher é opressora, o gay, o homossexual contra o heterossexual, o negro contra o branco, contra o índio, contra o japonês. Aí eu te pergunto, e quem é mestiço? Eu sou uma mistura de tudo isso. Eu sou descendente de brancos, portugueses e espanhóis, de índios e de negros. E tenho até como provar. Provavelmente eu sou descendente de ex-senhores de escravo e de escravos. E talvez seja descendente do senhor de escravo com o escravo. Eu, aqui, tenho oprimido e opressor. E o meu outro avô, o Weintraub, que era loiro, branquelo, de olho azul, ele veio de uma família que nunca teve escravo. Ele não tem nada a ver com esse passado. Pelo contrário, ele, durante a guerra, a SS Totenkopf vendeu ele como escravo para uma fábrica. Quem é culpado? Quem é a vítima? As cotas foram feitas para permitir quem é vítima de racismo, atualmente, poder sair de uma dinâmica ruim, quebrar o ciclo. Não para pagar dívidas de 20 gerações passadas. Os nazistas dizimaram os Weintraub. Meu avô trabalhou anos como um escravo
em campos de trabalho forçado e depois em campo de concentração. Um neto de um alemão que participou da Segunda Guerra não me deve nada. O mal foi feito há 2, 3 gerações. A vida segue. O que não pode é continuar sendo nazista. O que não pode é ser neonazista. Isso não pode. O movimento marxista cultural, ele busca justamente o quê? Desestruturar e criar um monte de inimigos entre nós. Com isso, com quem eu vou lutar? Contra o sistema. Ah, não. Esse não, aquele não. Você não tem como se juntar para lutar. E o indivíduo que já está enfraquecido, ele não tem por quem ele lutar. Nunca antes na história do Brasil ninguém lutou, que não é verdade, a gente vai falar sobre isso. E você como indivíduo está muito enfraquecido. A sua identidade, você não tem um ofício, você não sabe se informar direito, você não tem as obras literárias do passado e você usa drogas. Você é um potencial escravo do sistema. Você é um frango de uma granja. Voltando. Mas nunca antes na história do Brasil as pessoas e as famílias, indivíduos, conseguiram lutar contra o sistema, não é verdade? E é disso que vai ser a próxima aula, sobre os heróis. A gente vai ver uma série de indivíduos que mudaram a realidade, tanto no Império como na República, na área da saúde, na área da engenharia, na área da economia, na área militar. Nós tivemos, em 1932, nós tivemos, apesar de um ditador fascista, que foi o Getúlio Vargas, está totalmente alinhado com Hitler e com Mussolini, a sociedade, os indivíduos aqui, as famílias, apoiaram e forçaram ele a se aproximar dos Estados Unidos e enviar tropas. Cada pracinho que foi enviado para lutar na Europa é um herói. E não foram poucos. E não foi no final da guerra. Foi junto com os americanos, desembarcaram lá antes da Normandia, e não foi pouco pracinha que lutou. Resumindo, nós temos condições de reverter esse quadro, mas para isso nós precisamos nos unir e despertar para a realidade. Esse é o objetivo dessa aula. Esse enorme processo do marxismo cultural na Nova República de desconstruir os valores, as famílias, as identidades individuais, as perspectivas futuras e as referências passadas, gera instabilidade e insegurança para os indivíduos e as famílias, que não ficam paradas. Você vê um renascimento da leitura da Bíblia pelo Brasil todo. As pessoas buscam suas bases, a referência. Nesse cenário onde a droga impera, as famílias tentam se salvar. Como? Com valores que são a base da civilização. Tem problemas? Muitos problemas. Teve histórias ruins e coisas feias? Muitas. Nós somos a mistura de tudo isso. Vamos reconhecer os erros, corrigi-los e avançar e melhorar. E não tentar destruir tudo e ficar vulnerável para algum papai dos pobres ou ditador transformar nós e nossas famílias em escravos. As famílias sabem disso, as pessoas sabem disso. Você vê um renascimento espiritual no Brasil justamente por todas essas ameaças que eu descrevi aqui. A prova que o indivíduo unido aos outros é forte está na história. Vários exemplos. O mais famoso é da Grécia. Um exército de escravos persas, gigantesco, não conseguiu derrotar a Grécia, aonde você tinha o quê? Indivíduos, cidadãos, totalmente livres, que iam voluntariamente, com o seu óculo, o seu escudo e a sua lança, lutarem juntos, aí sim, em grupo juntos, contra a ameaça externa. Ah, mas o Leônidas morreu junto com... Ele morreu, ele segurou um tempo para os persas não conseguiriam avançar e os atenienses evacuarem a cidade,
se prepararem para a batalha que foi uma batalha naval e aí sim destruir os persas. O indivíduo, a força do indivíduo, junto, livre, lutando pela liberdade da sua família, é uma força que destrói e vence os movimentos totalitários. Essa é a mensagem principal que eu queria passar para vocês.